A Selic está em queda livre. Não exatamente uma queda livre, mas nós podemos aproveitar essa oportunidade. Eu tenho falado muito que investir depende de você conhecer de cenários econômicos e isso vai representar praticamente 60% dos seus resultados. Então, como a Selic ela vem caindo, caiu 0,25 de novo, agora está em 14,5%, quais seriam os melhores investimentos para você ganhar dinheiro com esse novo ciclo de queda dos juros? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então fica comigo e você vai dar o seu like se esse conteúdo agregar alguma coisa para você. Então te vejo depois da vinheta. Antes de mais nada, investir é uma arte. E para você investir nos melhores investimentos, nos melhores ativos, você precisa entender como é que eles funcionam em função do ciclo econômico. Na parte dos títulos públicos, você tem três tipos de título. O título pré-fixado, o indexado à inflação e o título pós-fixado, que é o chamado Tesouro Selic, que é o LFT, que é as suas letras financeiras do Tesouro. Cada um desses títulos, eles têm uma função específica numa carteira de investimentos e a maior parte das pessoas costumam fazer uma diversificação entre esses três tipos. Só que aqui eu quero te mostrar que não adianta você fazer uma diversificação com equilíbrio uniforme, porque você vai deixar dinheiro na mesa. Então eu quero te mostrar quais são as nuances de cada um desses investimentos para que você aplique cada um deles no momento certo. E mais, você pode utilizar esses investimentos como garantia para fazer operações com opções. Eu quero te mostrar aqui que desses três tipos de investimento, se você fizer a alocação estratégica correta na sua carteira, você acaba ganhando muito mais do que a média de mercado. Vamos à minha tela, eu quero te mostrar as nuances de cada um deles. Vindo aqui da minha tela, no meu famigerado Excel, eu quero te mostrar o seguinte. Nós temos o Tesouro Direto, que nada mais é do que um programa do governo criado em 2002 para viabilizar que você compre diretamente os títulos públicos. São títulos emitidos pelo governo federal, são títulos da dívida pública. Aqui um ponto muito importante. Se nós estamos tratando de títulos públicos, nós estamos falando de renda fixa. E a renda fixa, ela tem suas nuances com relação a proteção, liquidez e rentabilidade. São os três aspectos que você precisa ficar atento antes de escolher uma renda fixa. Nesse ponto aqui que estamos tratando de tesouro, títulos públicos, estamos falando do investimento que tem a melhor segurança que existe. Até porque é muito mais fácil um banco quebrar, você tem visto aí essa confusão com o Banco Master, mas um país quebrar é algo que é no âmbito teórico. Quando um banco ele fale, ele deixa de existir. Uma empresa fale, ela deixa de existir. Mas quando um país quebra, ele não deixa de existir. Ele continua tendo povo, governo, Estado soberano, então não deixa de existir. Então é no campo teórico. Então um país ele é muito mais seguro do que qualquer outro tipo de investimento. Então, se tratando aqui de tesouro direto, você tem três tipos, que são os títulos pós-fixados, que é o Tesouro Selic, o título pré-fixado e o título atrelado ao IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o que nós chamamos de inflação. Esses dois investimentos aqui, eles têm uma peculiaridade, que é o processo de marcação a mercado de forma muito mais acentuada do que o pós-fixado do Tesouro Selic, até porque como ele tem uma parcela de deságio muito ínfima, ele acaba não representando tanto essa marcação a mercado. E o que é essa marcação a mercado? É a variação do preço unitário de um título em função de duas variáveis: tempo, que depende muito do prazo até o vencimento, e taxa de juros. Como nós estamos vendo uma queda, uma redução na Selic, na taxa de juros, então nós vamos ver essa variação de marcação a mercado de uma forma muito mais acentuada naqueles títulos que têm um prazo muito mais longo. Então o que seria essa marcação a mercado? Essa marcação a mercado é exatamente isso daqui. Vamos supor que você tem um investimento, eu vou dizer aqui um pré-fixado, que ele fica mais fácil de entender. De um lado eu tenho aqui uma variável tempo e do outro lado eu tenho uma variável taxa de juros. Vamos supor que esses juros esteja aqui na casa de 10%. Vamos supor. Eu sei que eu tenho aqui o valor presente, que é o valor que você pagaria nesse título, e eu tenho aqui o valor final. Esse valor final também é chamado de valor de face. Quando se tratar de um título pré-fixado, esse valor final, que é o valor de face dele, é fixado em R$1.000. É o valor dele, o valor final. Vamos supor que esse prazo aqui, seja 2045. Esse prazo, ele quer dizer que o título ele vai existir até o ano 2045. Aqui é onde começa a primeira confusão do pessoal.
Eles acham que isso aqui representa o prazo para você resgatar. O resgate não tem nada a ver com isso, o resgate é diário. Se você quiser resgatar o seu título até 13 horas, né, que é 1h da tarde, você consegue ter esse dinheiro na sua conta no mesmo dia. Se passar de 13 horas, o dinheiro cai no dia seguinte. Então você tem liquidez diária com os títulos públicos. Só que, diferentemente do Tesouro Selic, o Tesouro Selic ele faz isso, ele sobe bonitinho aqui, ó. Ele vai subindo bonitinho. Só que os outros títulos, que são os títulos pré-fixados, indexados à inflação, eles não sobem assim. Eles oscilam muito, então ele vai subir muito, vai cair, vai subir. Quando ele for chegando perto do vencimento, essa oscilação dele diminui drasticamente, porque no final ele precisa valer R$1.000. Não tem como não valer R$1.000, tem que ser R$1.000, é o valor de face dele. Só que no meio do caminho, ele vai valer muito ou ele vai valer pouco em relação ao preço que você pagou. Então há a possibilidade de você comprar ele hoje, vamos dizer que o valor presente dele hoje seja R$600. Você pagaria R$600 nele hoje. Você compra sabendo que no vencimento ele vai valer R$1.000. Isso no caso dos pré-fixados. Só que no meio do caminho ele pode ir para 700, ele pode ir para 580, pode ir para 800, pode ir para 300, ele pode oscilar muito. E essa oscilação tem muito a ver com essa taxa de juros. Porque nesse exemplo que eu estou dando, quer dizer que se eu aplicar 10% ao ano em um título que hoje custa R$600, no vencimento ele tem que valer R$1.000. Então é aqui onde começa o cálculo para você avaliar qual é o título certo para você comprar. Se eu sei que essa variável muda todos os dias e eu sei que essa variável juros também muda de tempos em tempo, então essas duas variáveis são imutáveis. Eu não vou mudar o prazo de vencimento dele e eu não vou mudar os R$1.000 de vencimento. Então essas duas variáveis são fixas, enquanto essas duas outras variáveis, elas são mutáveis. Então vamos supor que, se eu sei que 10% aplicado a 600 vai dar 1.000 no vencimento, se porventura esses juros cair para 5%, esse valor final precisa continuar dando os R$1.000, porque ele não muda, é uma variável fixa. Se ele não muda e a taxa de juros caiu pela metade, o que é que tem que acontecer com esse valor presente desse título? Ele vai ter que subir, porque se porventura ele mantivesse em 600, aqui no final, que agora a taxa é de 5%, ele não chegaria aos 1.000, então ele vai ficar menos do que 1.000. Como ele precisa ser 1.000 no vencimento, então esse valor presente vai ter que subir. Ah, subiu para quanto, Jean? Vai depender do prazo até o vencimento. Vamos dizer que ele subiu para 800. Então você pode fazer um ganho intermediário a partir da marcação a mercado em função da queda dos juros. Se você tem uma diminuição nos juros, o valor presente do título tende a subir. Se ele sobe e você pode vender qualquer dia que você quiser, desde que seja dia útil, você pode resgatar esse dinheiro. Agora é claro que você tem que ficar atento com relação à questão da tributação. Os títulos públicos, assim como os demais investimentos de renda fixa, eles têm uma tributação que começa de 22,5%, quando você fica com esse título de 0 até 6 meses. Se você ficar de 6 meses até 12 meses, aí essa tributação já cai para 20%. Se você ficar de 12 meses até 24 meses, essa tributação já cai para 17,5%. E se ficar mais do que 2 anos, do que 24 meses, essa tributação chega em 15%, que é a alíquota mínima. Então o que é recomendado? Que você segure o título por pelo menos 2 anos. Como você vai estar segurando ele por 2 anos e a tendência de juros é uma tendência de queda, se porventura houver um governo que o mercado se sinta bem no sentido de redução dos gastos públicos, você pode ter uma redução acelerada na Selic. E isso pode fazer com que um título desse, um título longo, cresça de uma forma muito rápida. E esse investimento aqui, ó, além de te viabilizar conseguir uma rentabilidade muito grande, e como exemplo eu coloco aqui aquela época que no governo de Dilma tínhamos uma Selic de 14,25,
No governo de Michel Temer, com as 3 reformas que ele fez, que foi a emenda de teto de gasto, a independência do Banco Central e a reforma da Previdência, a Selic caiu de 14,25% para 2% em 2020. Então os títulos se valorizaram, né? O IPCA 2045, por exemplo, subiu 185% em 3 anos. Qual a renda fixa que lhe daria 185% em 3 anos com a alíquota já na mínima de 15%? Então somente os títulos públicos. É por isso que ele é muito preferível a algumas debêntures, algumas CRI, CRA, que você fica com dinheiro preso ali, não consegue fazer um resgate antecipado para aproveitar a marcação a mercado. Por isso que é interessante. E aqui você pode utilizar esse valor que você tem em uma carteira de garantias para rentabilizar essa carteira com opções de ações. Você pode fazer um lançamento de put. Numa operação dessa, você pode fazer uma trava de alta com put, uma trava de baixa com call. Você pode fazer operações do tipo borboleta. Você pode fazer vários tipos de operação com opções utilizando as suas garantias em títulos públicos. Mas isso é um assunto de um outro vídeo. Isso aqui é importante você conhecer, porque muita gente sai comprando CDBs de banco, né? Às vezes é 105% do CDI, 110% do CDI. Aí compra esses CDBs com prazo longo, fica com dinheiro travado. CDBs que nem são aceitos em carteira de garantia para você fazer operações com opções. Você não só perde de ganhar com a própria renda fixa aqui, que você fica livre para fazer negociações, como você também perde de não ter o potencial de fazer outras operações com opções. Então, pela falta de conhecimento, muita gente deixa muito dinheiro na mesa. E se você quiser ganhar dinheiro de verdade, você precisa ter um conhecimento mais amplo sobre os investimentos e sobre a economia também. E para isso eu quero te fazer um convite. Nos próximos dias estaremos abrindo uma turma da nossa mentoria do zero a investidor, com opções de ações. Por que do zero? Porque nós vamos começar desde o básico, desde o beabá. Nós vamos passar pela renda fixa, estruturar a sua renda fixa de forma completa. Às vezes você fica naquela dúvida, vou comprar um CDB, ou vou investir aqui numa debênture, vou investir aqui no CRI, no CRA, e não sabe qual é a diferença entre esses investimentos. A diferença entre rentabilidade, liquidez e o nível de proteção também. Muita gente está perdendo muito dinheiro aí com as debêntures, com os CRA dessa empresa Raizen, que está aí em recuperação extrajudicial, porque não fizeram uma análise correta, só que não consegue nem sequer se desfazer do papel sem perder 60%, 70% pelo deságio. Então, além de não ter liquidez para você resgatar o investimento, você fica preso ali a ter um prazo longo e à mercê do que a empresa vai definir nesse plano de recuperação extrajudicial. Então, na nossa mentoria, nós vamos ensinar a você entender a diferença de todos os ativos de renda fixa, depois partiremos para renda variável, estruturaremos as operações baseadas nas ações certas, com base nos fundamentos de uma empresa, na tendência da empresa, nas análises que você tem que fazer antes de escolher uma operação com opções e qual o ativo certo para cada operação, seja operação de especulação ou operação de geração de renda com tranquilidade e previsibilidade. Depois partiremos para o assunto de opções, em que partiremos do zero até estratégias mais avançadas. Então, se você quiser saber, conhecer como é a nossa mentoria, entra na nossa lista de espera. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você receba todas as informações em primeira mão. Lembrar que o grande diferencial dessa mentoria é que você não vai apenas assistir as aulas e ficar a Deus dará, não. Você vai entrar num grupo na nossa comunidade e você vai estar conosco o tempo inteiro. Então você vai fazer toda a sua montagem de carteira, você vai estruturar as operações com as opções, você vai ter o nosso acompanhamento, as dúvidas serão tiradas praticamente em tempo real ali quando você precisar de fato, para que você realmente se sinta acompanhado durante todo o processo. Eu sei que a grande dificuldade para quem opera opções é ter a segurança de que está fazendo uma coisa certa. E é isso que nós queremos passar para vocês. Então não deixa de se matricular aqui na lista de espera para você não ficar de fora, porque as turmas são pequenas e o número de alunos é limitado. E se você não for inscrito no canal e quiser se inscrever para receber mais conteúdo sobre opções de ações, sobre investimentos, sobre o mercado financeiro em si, já se inscreve, deixa o seu like no vídeo, que assim esse vídeo alcança mais pessoas e a gente vai construindo essa comunidade. Esse link da lista de espera ele não vai ficar aberto por muito tempo. Então já se inscreve para que você receba tudo em primeira mão. E eu te vejo no nosso próximo encontro.